Fala, uma galera, beleza? Né? Bem-vindos à aula 3, Estratégia Fênix. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês alguns padrõezinhos, tá? De reversão de tendência, tá? Onde a gente tem ali a nossa identificação, né? A nossa identificação para estar pegando uma tendência, seja ela de alta ou seja ela de baixa, tá bom? Então a gente vai identificar esse padrão, tá? A gente vai identificar esse padrão para não estar tomando loss, tá? A gente vai estar tomando uma iniciativa melhor, tá? A gente vai estar tomando uma iniciativa melhor e vai estar evitando loss, que ocasionalmente a gente toma muito loss por conta disso, tá? Que é aquela identificação de padrão que a gente não pega, tá? Um harame de baixa, tá, galera? Normalmente, quando a gente vê uma sequência, né, vindo daqui forte de alta, né? A gente tem um martelinho ali, um harame, que seria aqui um candle menor, né, que o anterior, identificando uma reversão de tendência, tá? A gente tem uma identificação de reversão de tendência, mostrando pra gente que ele tende, né, a fazer a segunda vela vermelha, né? Tá vendo? Ele vem nos candles forte, 1, 2, 3, fez meio que um dojizinho, né? Continuou essa sequência forte, fez os 3 soldados. Ele não teve a sustentação para romper uma resistência, né? Todo pavio que deixa é uma resistência que tem no gráfico passado, tá? Prestem muita atenção. Quando o gráfico ele deixa pavio, é porque ele teve uma resistência passada, né? Ele não deixaria um pavio ali à toa. Ele resistiu ao preço, então ele tende a retornar, tá? Ele tende a retornar. Se ele retornou efetuando esse harame, a gente entra vendido, tá? A gente entra vendido no harame de baixa, tanto para alta ou tanto para baixa. A única coisa que muda é a diversificação da cor da vela, tá? Uma vela vai ser vermelha, começando vermelha, a outra vai ser verde, e a outra aqui vai ser verde e terminar vermelha, tá bom? Então a gente entraria a favor do harame, tá? Pegando a sequência, uma entrada só. Não vai ficar querendo meter 5 entradas seguidas, galera, que você vai tomar loss. Se você quiser pegar uma reversão de tendência, né? Se você quiser pegar essa reversão de tendência, a gente vai pegar uma entrada apenas. Nós não vamos pegar 500 entradas, tá? A gente não vai pegar 500 entradas e vai ficar se matando nisso, tá bom? A gente não vai se matar nisso tendo o harame de baixa, tá? O harame de baixa e o harame de alta, a gente não vai matar nisso, tá bom? Então, prestem atenção. Quando tiver um harame de baixa, a gente pega a favor da tendência de baixa, que seria os candles vermelhos, tá bom? Quando tiver o harame de alta, a gente pega o harame de alta seguindo os candles verdes, tá bom? Então, agora a gente vai para outro padrãozinho, tá? Que eu encontro para vocês aqui numa reversão de tendência. Aqui a gente já tem a estrela da manhã, né? Nós já temos a estrela da manhã e temos a estrela da noite, que é uma vela um pouquinho menor, que significa mais ou menos um short star, né? Então a gente vai ter o short star identificando o padrão da reversão de tendência, que ele bateu num suporte ou numa resistência para continuar uma queda, né? Uma queda ou uma alta, tá bom? Na estrela da manhã a gente tem a nossa alta e na estrela da noite a gente tem a nossa baixa, tá bom? Então, identificando esses padrões, né? Identificando esses padrões, a gente vai ter a nossa assertividade melhorada, tá bom? A gente vai estar evitando tomar loss, né? Para não estar continuando numa sequência de alta, tá? E a gente vai estar identificando os padrões que vai facilitar muito pra gente. Se você parar e analisar aqui, ó, tem um suporte, né? Aqui tem um suporte que ele foi rompido, correto? Pegou um pullback, mas só que ele retornou para cima, né? Ele retornou para cima, identificando para gente que não tá
que não foi concretizado, né? Por mais que essa vela vermelha terminou abaixo do suporte, a gente teve outra verde que terminou acima desse suporte que foi rompido, tá? Que se tornou uma resistência. Na vela vermelha ele se tornou uma resistência, na próxima ele se tornou um suporte, tá bom? Aqui ele acabou se tornando suporte, corrigindo, fazendo pullback de alta, tá? E você pode ver que engolfou, pode meter bronca e segue o fluxo, tá? Pega sempre uma entrada, galera. Pega sempre uma entrada, uma ou duas no máximo. Não fica metendo muito gatilho, operando, fazendo muitas coisas. Uma ou duas entradas, tá bom? Tudo bem? Estrela da manhã, a gente vai ter esse padrão. Eu vou estar disponibilizando o PDF disso para vocês estarem vendo esses padrões, tá? A estrela da manhã a gente vai estar vendo um padrão de reversão de alta. E a estrela da noite a gente vai estar seguindo um padrão de reversão de baixa, tá? Agora a gente vai para a próxima. Aqui a gente tem as velas de reversão, tá? O que são as velas de reversão? A gente tem o enforcado ou o martelo, a gente tem um peão, a gente tem a estrela, que são as stars, a vela com sombra, né? Sombra longa, que seria os pavis. O pavio a gente pode estar chamando de sombra, tá bom? Tem uma libélula e tem o doji star. Às vezes o doji star ele é uma correção de preço, tá? Às vezes o doji ele acaba sendo uma correção de preço para continuar uma tendência, tá? Então não se engane muito, tá? A gente tem que identificar muito esses padrões. O doji às vezes ele pode vir a nosso favor na continuidade de um fluxo, né? Ele pode vir ao nosso favor na continuidade de um fluxo, só que você tem que identificar como essas velas estão acontecendo, como que ela está o movimento dela, se ela está vindo num pico elevado ou se ela não está vindo num pico elevado, tá bom? Então a gente tem que identificar esses padrões, tá? A gente tem que identificar esses padrões, tá? A gente tem a estrela doji, vai ter a libélula, vai ter a vela com sombra, que seria os pavios, tem a estrela, que é a star, tem o peão, tem o enforcado ou o martelo, tá bom? Aqui embaixo, a gente consegue identificar as velas de tendências de baixa nos preços, tá bom? Aqui a gente tem uma vela elefante, né? A gente tem uma vela com sombra e, consequentemente, ele vai diminuindo. Quando vai tendo essa diminuição, tá? Essa diminuição, ele já está querendo tornar uma nova tendência. Tá? Ele já está querendo tomar uma nova tendência. Então a gente tem que evitar esses gráficos, tá? Com velas desses tamanhos, tá bom? E quando tá deixando muito pavio, a gente não vai operar. Não vai operar. Tá deixando muito pavio? Ah, eu opero retração. Foda-se, né? Você não tá operando retração, você vai operar a minha estratégia para você não ficar pulando de galho em galho, tá bom? Então, você vai identificar esse padrão. Identificou? Ok, Daniel, eu não vou entrar nesse padrão, porque eu tô vendo que não tá batendo com a estratégia. Você não entre, né? Não entre. Não adianta a gente ficar dando entrada aleatória para ficar tomando loss, tá? Se tá deixando muito pavio, esquece, não entra, tá? Se tá vindo numa diminuição de vela, a gente também não entra, tá? Esquece isso. Então, essas são as velas de reversão. Se você quiser, coloca aí, anota no papel, tira um print da tela, faz o que tiver que ser feito, tá bom? Então, a gente aqui agora tem o engolfo, tá? O que é o engolfo, Daniel? Eu expliquei na primeira aula, segunda aula. Galera, o engolfo é quando uma vela engole a outra, né? Identificando a reversão da tendência. Necessariamente, às vezes, ele acontece esse engolfo, só que no engolfo ele acaba retornando a tendência, né? Então a gente tem que identificar um suporte, se o suporte foi rompido, certo? Se o suporte foi rompido, terminou uma baixa e a outra retornou, identificando para a gente que foi um falso rompimento, a gente pode considerar o engolfo e pegar uma entrada acima, tá bom? A gente pode desconsiderar o rompimento e pode pegar uma entrada a favor dessa tendência. O engolfo de alta, seja engolfo de alta ou seja engolfo de baixa, ele sempre vai mostrar para a gente a direção do mercado que a gente tem que estar seguindo, tá bom? Então a gente tem que sempre analisar esses padrões, tem que encaixar na cabeça, porque a leitura de vela, cara, a leitura de vela é o mais importante. Você não precisa ficar marcando suporte, resistência, LTA, LTB toda hora. Você vai identificar isso no olho quando acontecer duas ou três ou até uma vela mesmo, entendeu? Eu quero tornar vocês experts nisso, né? Leitura de vela para você estar sabendo o que vai acontecer no gráfico.
tá bom? Então, a gente termina aqui nesse engolfo, tá? Uma aula um pouquinho mais curtinha nessas leituras. Se você não está entendendo muito, volta o vídeo de novo e estuda mais uma vez. Daniel, eu posso anotar? Pode anotar. Pega o caderninho, né? Tira o print, grava com o celular, volta de novo a aula e assiste. Coloca esses padrões para você, né? Coloque esses padrões. O principal seria esse, estrela da manhã, tá? Que é a reversão que a gente vai estar pegando o fluxo, seja de alta ou seja de baixa, tá bom? A gente vai estar pegando aqui, ó. Esse estrela da manhã e estrela da noite vai ser um dos padrões principais, tá bom? Vai ser um dos padrões principais. Então não perde esse tipo de padrão. Você tem que marcar na sua cabeça, tem que colocar na sua agendinha, tem que fazer tudo, né? Sei lá, faz uma tatuagem até se for preciso. Mas você tem que identificar o padrão para a gente estar pegando e não tá tomando loss. Tá? Então eu peço isso para vocês, né? Eu peço porque é muito importante, né? É muito importante você ter isso, né? Em cabeça, você ter isso criptografado na sua cabeça, porque a hora que você tiver a leitura do gráfico, você não vai precisar de nenhuma marcação mais. Você estiver lendo o candle ele tem que conversar com você, né? Ele conversando com você e você conversando com ele, você vai identificar todos os padrões necessários para estar dando as suas entradas em qualquer mercado, entende? Seja opções binárias, seja Forex, seja B3, seja até criptomoeda, cara. Até criptomoeda. Então, identifique o padrão, analise a tendência, faça a análise de correção de mercado, né? Faça o seu suporte e a sua resistência, todos os corretos, tá bom? Então, qualquer dúvida, pode estar falando, pode estar chamando e pode estar deixando aí, né, no nosso chat do curso. Eu espero você na próxima aula. Daqui a pouco a gente já vai estar botando tudo em prática e vai estar adicionando os indicadores, tá bom? Então, aqui foi os padrões de reversões de tendência, tá? Até o próximo vídeo e eu te aguardo lá.